O Brasil só é rico porque possui muitas commodities e porque durante 400 anos não se pagou nenhum salário a quem extraiu essas commodities, ou seja, a riqueza do Brasil se deve à herança de quem trabalhou basicamente de graça. O Brasil, sendo um dos únicos países a estabelecer relações análogas à escravidão, ajudou a perpetuar o racismo e a pobreza desse grupo que foi ignorado pelo Estado durante muitos anos. Pois é, o mercado transatlântico de escravos era intenso e um navio negreiro precisava de cerca de 8 semanas para fazer a travessia entre a África e o Brasil, o que facilitava, no caso do Brasil, o acesso à mão de obra escrava. Para você ter um exemplo, nos Estados Unidos a viagem demorava muito mais e o preço de um escravo era muito maior. Os Estados Unidos receberam cerca de 500 mil escravos registrados. O Brasil recebeu entre 4 e 6 milhões de escravos e por isso hoje somos a nação mais negra do mundo depois da Nigéria. Lembra que é bem recente a lei trabalhista que dá o direito às empregadas domésticas no Brasil a ter salário e carteira assinada. É interessante fazermos uma análise na fala do que falavam aqueles que empregam as empregadas domésticas e os que empregavam os escravos. Os donos de escravos lutaram durante 20 anos para não pagar indenizações e acreditavam que o Brasil poderia até mesmo falir com a abolição da escravidão. Os patrões de empregados domésticos foram da mesma forma os que reclamaram durante o momento em que a lei estava sendo implementada. Muitos deles acreditavam que os seus bolsos iam falir e tivessem que pagar direitos aos seus empregados de forma que não poderiam mais conseguir manter os empregados domésticos. Bom, é muito parecido a forma com que eles se trataram e para entender como a sociedade brasileira se dá nos dias de hoje, a gente precisa entender exatamente isso. Como se dá a escravidão e de como riquezas excedentes no Brasil foram construídas através do século. E principalmente no século XX, os negros foram basicamente ignorados em relações de políticas de Estado que impediram o avanço de pessoas nesse país. E por isso nós temos um problema gravíssimo que é o racismo. Mas o que é o racismo? O racismo é uma construção social que baseia conceitos de superioridade de um grupo em relação a outro. No caso do Brasil, vemos o racismo imperativo em relação às pessoas negras. No mundo, o racismo já foi ciência e hoje é desacreditado, se chamava eugenia. O racismo no Brasil é construído em cima de conceitos como a eugenia, que bem a brasileira incentivou a imigração europeia no país e mistificou através da falsa percepção de democracia racial aos filhos e netos dos europeus que chegaram, que foram basicamente educados para negar que eram beneficiados por esse sistema. E é por isso que os descendentes de europeus brasileiros falam palavras tão absurdas e não sentem vergonha da situação racial no Brasil. Onde falta educação, abunda a ignorância. E é daí que vem a maioria das falas eugenistas que nós ouvimos nos dias de hoje. Que o preto só quer casar com o branco, de que o preto na verdade é preguiçoso, de que quando eles vieram pra cá, eles vieram trabalhar no lugar de gente pobre, preguiçosa e preta, e de que há vitimismo, e de que existe mimimi. Eles não têm vergonha de falar coisas como essa porque eles não entendem como se deu a construção do Brasil de fato. Eles vieram na leva que veio para embranquecer o Brasil. Afinal, o que foi a eugenia? O que justificava o racismo? A eugenia foi uma pseudociência que analisava a capacidade dos indivíduos pelo seu fenótipo e ela foi introduzida no Brasil no final do século XIX e esteve no livro de Ciências da Natureza no antigo ginasial. Foi ela que ensinou conceitos bizarros de raça que até hoje tem gente que acredita em mameluco, em caboclo, lembra disso? Isso aí foi a eugenia que ensinou num conceito muito bizarro que perdurou até 1945 e foi derrubado depois do regime nazista no mundo. E seguia a seguinte premissa, de que o negro era menos capaz, de que era uma raça menos inteligente. Isso estava em livros de escolas e foram ensinados aos avós e netos dessas pessoas que chegavam ao Brasil. Eles chegavam ao Brasil e automaticamente aprendiam esse tipo de retórica nos livros.
Nós tivemos durante a construção do século XX vários autores que fizeram com que a nossa sociedade tapasse o sol com a peneira, ou seja, que fizessem com que o Brasil fosse um conto de fadas. Dentre eles eu cito aqui o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, são dois campeões nesse quesito. Contudo, o Brasil passa a acreditar então no mito da democracia racial. Enquanto isso, os pensadores negros estavam do outro lado falando sobre as questões negras e dizendo que era mentira contada principalmente aos brancos brasileiros, de que todo mundo é igual. Isso não era verdade. Haviam negros que lutaram veementemente contra essa política que falava que o Brasil era uma democracia racial. Alguns foram até perseguidos pela ditadura militar. E por que falamos tanto sobre negros hoje no Brasil? A verdade é que o Brasil está se descobrindo ou se redescobrindo negro depois, principalmente, que as ações afirmativas foram implementadas no ensino superior. E isso acentuou o debate no campo acadêmico. Essas discussões só se dão principalmente porque o Brasil se encontra no meio de uma revolução inesperada, viu? É a revolução da internet. A revolução do cinema e da TV dos anos 30 aos anos 50 foi toda branca. A revolução fotográfica dos anos 50 aos anos 70, aos anos 80, branca. A revolução da internet também branca, mas a revolução das redes sociais, ou a revolução 2.0, como a gente chama de forma técnica, é basicamente a revolução negra. Com smartphones mais baratos, o Brasil viu essa revolução nas redes sociais. E o Brasil hoje é o terceiro maior participante de redes sociais no mundo. E isso, é claro, tem um impacto tremendo na forma em que as empresas passaram a ver as questões negras. Se durante a época de ouro das novelas no Brasil, as pessoas não tinham onde expressar a sua opinião, nas redes sociais é só colocar um hashtag e voa lá. Os negros brasileiros procuram se ver naquilo que consomem, existe mais voz. E as empresas sabem que os negros, segundo o Banco de Desenvolvimento Interamericano, o BID, são os consumidores de mais de 400 bilhões de reais ao ano. E é por isso que há uma nova revolução acontecendo no Brasil e que não está se dando nas mídias tradicionais. Ao declarar a década do afrodescendente, em 2015, a comunidade internacional reconheceu que os povos afrodescendentes são um grupo distinto cujos direitos humanos precisam ser promovidos e protegidos. Somos cerca de 200 milhões de pessoas auto-identificadas como afrodescendentes que vivem nas Américas e, basicamente, metade dessas pessoas está no Brasil. Muitos outros milhões vivem em outras partes do mundo, fora do continente africano, na Europa, na Ásia. Mas até 2024 serão feitas palestras, programas de TV, debates pelo mundo para contar sobre os impactos do racismo, da violência, da diáspora negra e até mesmo o tráfico humano de pessoas no mundo. O objetivo da década do afrodescendente é mudar o panorama e as perspectivas do negro no mundo em que vivemos, e promover um avanço no debate. Nós estamos vivendo a década dos afrodescendentes e o Dia da Consciência Negra no Brasil é muito mais do que um dia qualquer. Ele está aqui até o dia que 77% dos negros deixaram de ser o número de mortos por armas de fogo. Até o dia que a desigualdade para empregos chegue a níveis que veremos mais negros no país trabalhando em empregos formais com carteira assinada. O Dia da Consciência Negra será o dia em que os afrodescendentes lembrarão aos descendentes de europeus que estamos aqui há mais de 4 séculos, que criamos riquezas e que eles precisam parar de demonizar a nossa cultura, respeitar a nossa história e entender que para o avanço de uma nação nós precisamos ter uma representatividade que não seja padronizada por uma minoria que se acha Suécia.